Oi, meus queridos, como é que vocês estão? Tô feliz mais uma vez de poder estar aqui, de mais uma vez a gente ter esse tempo juntos, essa ministração, essa aula, e eu tô feliz demais com o que eu tenho escutado de vocês, viu? Quero dizer para vocês que o que vocês têm falado tem alegrado meu coração, me encorajado, me impulsionado a continuar esse processo, porque é um desafio, gente, é um desafio, mas Deus está fazendo e eu estou muito contente, muito alegre com tudo que Ele tem feito. Hoje eu estou aqui de casa mesmo, eu vim me esconder do frio um pouquinho, tá muito frio aqui na estância, então hoje eu preparei esse conteúdo, falei, vou fazer de casa, tô junto com eles dessa forma e é assim, é na intimidade, é nesse processo de troca, onde a gente pode conversar, onde a gente pode trocar ideia, onde a gente pode estar junto, independente do ambiente, do modelo, da forma, enfim. O objetivo do programa Tameion não é o cenário, o objetivo do programa Tameion é o conteúdo que você vai receber. E esse conteúdo é um conteúdo de intimidade também. E hoje a gente vai falar, inclusive, de uma intimidade com o Espírito Santo. Uma intimidade diferente, que nos leva a um posicionamento, que nos leva a um lugar onde a gente se posiciona, ouve os comandos e obedece às direções. A gente já saiu de todo aquele processo de estar sucumbido a Satanás e agora a gente entendeu que a gente tem um posicionamento, uma indignação para gerar. A gente também já entendeu que a autoridade vai ser gerada através do perdão e do arrependimento que vão brotar dentro da gente para a gente reproduzir nos outros aquilo que Jesus fez por nós. E agora é o momento da gente se alinhar, se posicionar e entender quem me dá comandos, quem fala comigo, quem me dá ordens, quem me direciona, quem me instrui. E essa pessoa é o Espírito Santo. Eu falo muito sobre isso. Eu falo, olha, o Espírito Santo é o Jesus dos nossos dias. O Jesus aqui na Terra hoje é o Espírito Santo. Se nós temos um Deus ativo aqui na Terra hoje, é o Espírito Santo. Por isso a gente não pode se esquecer das feituras dele e que é nele que a gente se posiciona. Então a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai abrir o nosso coração, a gente vai entender aquilo que está na dinâmica do mundo, na dinâmica de Deus, como que é a sabedoria humana, a sabedoria de Deus, e a gente vai se posicionar diante dessa realidade, abandonando a Grécia, abandonando aquilo que é humano e entrando naquilo que é espiritual, naquilo que é do Senhor. E, gente, vamos lá. A Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para essa terra. Então não acha que as coisas vão ser aceitas por todo mundo, não. Nós vamos ser considerados loucos muitas vezes, mas é fato, a sabedoria de Deus para essa terra, para quem é dessa terra, é loucura, mas nós não somos dessa terra. A Bíblia fala que os espirituais discernem as coisas espirituais e os da terra vão discernir as coisas da terra, mas eu não quero me contentar apenas com o que é da terra. E você? E você? Você vai se contentar com o quê? Você vai se alimentar de quê? Então se posicione, coloque-se no lugar que você foi levantado para estar. E Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai ministrar sobre você. E olha, sem perder tempo, eu já quero te falar do livro de hoje. Eu creio que Deus tem me ensinado demais. Eu quero compartilhar com vocês as fontes desses ensinamentos que eu tenho recebido. E esse livro aqui, gente, é um dos meus favoritos. É um dos meus favoritos. Eu quero, inclusive, ainda montar um conteúdo baseado na escrita desse livro aqui. Se chama Enraizado. Ele foi escrito pelo Benny Libshan, que é o fundador, pastor e fundador do Jesus Culture, aquela banda americana, né? E é um livro, gente, sensacional. Vocês não têm noção. É uma mensagem profética, é uma mensagem de pertencimento, na verdade. E a gente entender a nossa intimidade com Deus, a gente entender as nossas raízes, a gente entender da onde da onde a gente vem, qual que é o nosso fator de confiança, aonde que a gente está colocando, depositando a nossa confiança e estendendo as nossas raízes. Então, se você gosta de uma boa leitura, esse livro aqui você vai achar
sensacional, sensacional, viu? Fica a dica aqui para vocês. A gente vai começar agora a nossa aula, o nosso conteúdo. Então eu quero te desejar em nome de Jesus que você seja cheio, que você seja abastecido daquilo que Deus tem para fazer na sua vida e no seu coração, no nome de Jesus. Vamos embora, vem comigo. Aulas, eu já quero engatar a aula de hoje, que tem como tema posicionados. Uau! Essa palavra precisa mudar a nossa forma de pensar. Essa palavra precisa ser uma estratégia de oração, precisa ser uma estratégia de ação, precisa ser um algo que eu e você vamos experimentar em Deus de forma verdadeira. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos estar ali no local que nós somos chamados para estar, fazendo o que nós somos chamados para fazer, atuando. E eu quero já repreender desde agora no começo toda a intimidação contra a sua vida. Qualquer ação que nós tomamos com o intuito de nos posicionarmos, muitas vezes atrai sobre nós uma intimidação. A intimidação é o processo, na verdade é o modelo de ação instituído por Jezabel. Jezabel, ela vem para que as nossas ações sejam intimidadas. Ela se posiciona na nossa frente com muros, ela se posiciona na nossa frente arrancando de nós a possibilidade de nós crermos, de nós termos fé de que aquilo que nós somos chamados para fazer vai realmente acontecer. Por isso eu já quero agora denunciar toda a intimidação contra as nossas vidas, para que essa intimidação seja derrubada na autoridade do nome de Jesus e você não seja mais roubado no posicionamento, mas que você possa sim se posicionar no Senhor, que você possa sim tomar as decisões que você precisa, ir aos lugares que o Senhor te chamou para ir e realizar todas as coisas. Bom, para a gente começar essa aula de hoje, eu quero te convidar, já pega aí sua Bíblia, se você quiser, pega seu caderninho de anotação também, anota tudo para você não ter dúvidas, para você não esquecer de alguma coisa e abre a sua palavra aí comigo, por favor, em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. A gente vai ver aqui algumas das orientações de Paulo a respeito da forma, do caráter da pregação dele, da ação do Espírito, do verdadeiro ensino, da verdadeira sabedoria. A gente vai ver o que Paulo fala aqui e a gente vai entender o chamado que Paulo traz pra gente, como que Paulo quer resgatar a igreja de Corinto, como que Paulo quer que a igreja se posicione e como que a gente vai se posicionar, então, entendendo a guerra que a gente está vivendo. Então, abra aí sua palavra em 1 Coríntios capítulo 2, por favor. Diz assim a palavra, olha, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo está falando aqui sobre o caráter da pregação dele. Paulo está ensinando aqui a igreja de Corinto. Vamos pensar, o que é a igreja de 1 Coríntios? A carta que Paulo escreve a essa igreja, ela é uma carta que vai denunciar, é uma carta que vai fazer inúmeras denúncias a respeito do comportamento daquela igreja. É uma carta que vai denunciar o comportamento deles como marido e mulher dentro de casa, como pais. Vai denunciar o comportamento deles como seres pensantes, como homens e mulheres que pensam a fé, pensam a vida, pensam o trabalho, pensam as relações sociais. Paulo está denunciando o comportamento dessa igreja em relação aos valores cristãos.
Ele está dizendo assim, olha, essa igreja precisa mudar os seus valores, essa igreja precisa mudar o seu comportamento, essa igreja precisa mudar o seu padrão de estrutura, porque o padrão da igreja de Corinto não é um padrão aceito por Deus. Paulo é muito crucial ao falar com essa igreja. Ele fala muito duramente com a igreja de Corinto. E ele traz a igreja de Corinto ensinando várias coisas. Ele ensina sobre o casamento, ele ensina sobre a estrutura familiar, ele ensina sobre o culto, ele ensina sobre a ceia, ele ensina sobre o amor, ele ensina sobre a fé, ele ensina sobre a sabedoria e ele ensina sobre a fonte de todas as coisas. Ele deixa muito claro para nós, a fonte de todas as coisas é Deus, a fonte de todas as coisas é o Pai. E o que a gente precisa entender então a partir disso? Existe, se Paulo está combatendo aqui uma sabedoria segundo o mundo, é porque ela existe e ela é um problema. Existe uma sabedoria que está infiltrando no mundo e essa sabedoria, ao invés de ajudar a igreja a crescer, ela está fazendo com que a igreja se torne cada vez mais dividida, com que a igreja se torne cada vez mais isolada, com que a igreja não se posicione naquilo que ela foi chamada para se posicionar. Então Paulo está dizendo assim, olha, tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração para a gente poder se posicionar como igreja. Existe uma sabedoria que está se espalhando por aí e essa sabedoria não provém de Deus. E ele está falando, defendendo aqui agora a pregação dele. O caráter da minha pregação não é baseado nessa sabedoria que não vem de Deus. Não é baseado nessa sabedoria que vem do homem. Corinto, gente, estava na Grécia. A Grécia era o lugar, na verdade, no mundo que tentava expandir o seu reino através da influência cultural. O grego, nós sabemos que o grego tem influência na cultura do mundo como um todo. E aqui a cultura grega, a mentalidade grega, era algo que Paulo estava combatendo. Paulo não queria que os valores da Grécia se misturassem com a igreja e a igreja passasse a confundir os valores de Cristo com os valores da Grécia. Diz aqui no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 30, olha, mas vós sois de Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Paulo sabia que uma das coisas que uma das estruturas que existe na mentalidade grega é nós nos apoiarmos no nosso próprio conhecimento, na nossa própria capacidade ou habilidade de realizar as coisas, de fazer as coisas do nosso próprio jeito. E essa era uma das denúncias de Paulo aqui. Nós não podemos nos gloriar em nós mesmos, nós não podemos nos apoiar em nós mesmos, nós não podemos permanecer na nossa própria sabedoria. Jesus, da parte de Deus, se tornou sabedoria e justiça, santificação e redenção. Jesus se tornou sabedoria e justiça, santificação e redenção. Portanto, sabedoria, justiça, santificação e redenção eu não posso encontrar em outra pessoa, senão na pessoa de Jesus. Eu preciso me posicionar nesse aspecto. Eu preciso me levantar agora. Eu já estou consciente do meu inimigo, já entendi a invasão do meu inimigo e já fiquei indignado porque ele tentou invadir meu jardim. Já mandei que ele fosse capturado. Eu já me arrependi daquilo que eu não observei no momento certo, daquilo que eu não entendi no momento certo. Eu já me arrependi, já me voltei ao Senhor, pedi perdão para Ele, me confessei para Ele os meus pecados. E agora eu preciso me posicionar. Senhor, eu entendi, o meu jardim já está para ser restaurado, mas qual é o ambiente da restauração? Como eu vou construir isso? Essa é a pergunta que você precisa fazer para o Senhor. Eu já identifiquei o inimigo, eu já me arrependi das ações do inimigo, eu já fechei a minha cerca mais uma vez, agora eu preciso reconstruir esse jardim. Qual a orientação do Senhor para eu reconstruir o meu jardim? Esse vai ser o nosso posicionamento. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. E Paulo diz assim, olha, não se apoie em sabedoria humana. A verdadeira sabedoria não vem do homem. A verdadeira sabedoria é o ensino do Espírito Santo.
Entenda isso, queridos. Muitos de nós esquecemos do Espírito Santo muitas vezes nas nossas orações. Muitas vezes nós esquecemos do Espírito Santo nas nossas orações. Mas algo que a gente precisa se lembrar é que o Espírito Santo é o Jesus dos nossos dias. Nós não temos Jesus aqui na Terra nos dias de hoje. Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo está disponível para nós, para enquanto nós estivermos aqui e ele puder ser encontrado, é no Espírito Santo que nós vamos experimentar essa mudança. É no Espírito Santo que nós vamos experimentar essa realidade. Então eu quero te fazer esse convite. Entenda o seu posicionamento a partir de uma obediência à sabedoria do Espírito Santo. Se você não costuma orar ao Espírito, eu quero te fazer esse convite hoje. Faça uma oração se arrependendo disso e pedindo, Senhor, em nome de Jesus, me reconecta com o Espírito Santo. Faz com que a sabedoria do Espírito Santo se torne algo real na minha mente. Eu renuncio à mentalidade grega, eu renuncio à mentalidade humana, à sabedoria humana, para me filiar, para me agrupar, para me anelar à sabedoria do Espírito Santo, porque essa é a verdadeira sabedoria. E Paulo vai nos mostrar aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6 até o versículo 16, ele vai mostrar para nós o ensino do Espírito Santo. E nós precisamos nos atentar a esse ensino, porque esse vai ser o posicionamento que nós vamos precisar ter. Se eu quero ter governo, se eu quero ter estratégias de guerra, se eu quero ter unção, sabedoria de Deus, eu preciso me posicionar diante daquilo que Deus disponibilizou para mim. E o que está disponível para mim hoje, que me reconecta, que me liga, que me deixa compreendido daquilo que Deus está fazendo nesse exato momento, é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para nos orientar a respeito de todas as coisas de Deus, para fazer com que essa palavra que nós lemos seja vivificada na nossa mente, ela seja capturada por nós possamos receber essa palavra e viver, experimentar, atuar, operar essa palavra. E a partir do operar dessas palavras, nós vamos viver aquilo que nós fomos chamados para viver, ou nos aproximar disso, crescer em busca desse lugar, crescer em busca desse ambiente. Então Paulo está nos explicando aqui assim, olha, entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, olha só, Paulo está nos ensinando aqui ao longo desse texto o verdadeiro ensino do Espírito Santo a respeito da sabedoria. A sabedoria. E ele começa falando assim, olha,
nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. O que está acessível para mim e para você é algo que começa escondido no próprio coração de Deus. Algo que Deus separou apenas para aqueles que acessarem o Espírito e buscarem nele, para que aquilo que for acessado através do Espírito se transforme em nós em algo que o próprio Deus deseja que a gente alcance. Então, essa sabedoria não está pautada no conhecimento dos homens. Se nós nos dedicarmos ao conhecimento humano absurdamente, nós não teremos nada dessa sabedoria que o nosso Deus quer nos ensinar, que o nosso Deus quer nos dar. Né? Ele continua citando o Antigo Testamento dizendo, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito é o único que pode ir perseguir, se aprofundar em todas as coisas, inclusive nas profundezas de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava buscando sabedoria do Senhor, pedindo para Ele, Senhor, me mostra como é essa sabedoria, me revela da Tua presença, da Tua palavra. E eu me lembro que nessa vez que eu estava fazendo essa oração, eu me enxergava sentado na beira de uma praia. E Deus falava comigo assim, você tem a oportunidade ou a possibilidade de me enxergar da forma como você quiser. Imagine que eu sou a grande profundeza do mar. Você está olhando para mim como se você estivesse da mesma forma como você está olhando para o mar agora. Você pode me enxergar de algumas perspectivas diferentes. Você pode, por exemplo, se sentar na areia e ficar ali da areia me olhando, me observando, olhando a água. Tudo que você vai ver é aquilo que está diante da perspectiva da areia. Você vai ver a areia por si só, você vai ver as ondas que batem no começo aqui na orla e você vai ver as águas, a superfície das águas lá na frente. Em alguns momentos essas águas vão estar turbulentas por tempestades, por ventos, o tempo pode estar fechado em algum ambiente, mas a sua perspectiva é a da areia. E a questão da perspectiva da areia é que ali é um lugar seguro. Ali é um lugar que você não precisa pagar muito preço. Você pode estar ali diante da sua própria segurança, diante da sua própria estabilidade, e isso te coloca num ambiente controlado, você mesmo tendo o controle desse ambiente. Segundo lugar, você pode me escolher, por exemplo, vir me ver de dentro da água, de estar na água. Estando na água, você tem a percepção da areia, né, de uma forma mais ampla, você consegue ver a orla agora, você consegue ver a superfície também, mas você ainda não mergulhou. E essa é a grande realidade. Quando você mergulha naquele ambiente ali da água, você se coloca num risco muito maior. Porque ali você está vulnerável aos seres vivos que existem naquele ambiente, vulnerável ao seu cansaço, vulnerável à falta de ar, vulnerável a tantas circunstâncias que podem nos acontecer dentro da água, aos riscos que a água nos oferece. Mas nós só vamos ter o conhecimento ou a percepção da grandeza do oceano quando nós dermos esse mergulho. Então a sabedoria de Deus, ela também está escondida em mergulhos profundos como esse. Nós precisamos sair da perspectiva da areia e ir para a água, correr mais riscos. Quando nós corremos riscos em nome daquilo que Deus nos chamou para se arriscar, nós conseguimos experimentar das profundezas dele de uma forma maravilhosa, de uma forma excepcional. E esse texto está nos revelando isso. Olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Existe algo preparado para você quando você aumenta o seu amor por Deus,
quando você entra na realidade de buscar a palavra, buscar a presença, buscar a percepção daquilo que Ele tem para você, o Senhor tem preparado coisas para você. O Senhor tem preparado coisas para nós. E aí, olha só, porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o próprio Espírito que está no homem? Quando nós estamos sujeitos ao nosso espírito humano, nós não vamos saber nada além das coisas do homem. Mas se nós queremos o conhecimento de Deus que está nas regiões, nos ambientes celestiais, nós precisamos do Espírito do céu. E quem é o Espírito do céu? É o Espírito Santo. É aquele que está no Senhor. O Espírito Santo é quem conhece as coisas de Deus. Para que essas coisas sejam reveladas para mim e para você, nós precisamos ter acesso ao Espírito Santo. Homens de verdade são homens cheios do Espírito. Homens de valor são homens que se dobram ao Espírito, que se rendem, que se enchem do Espírito. E nós precisamos nos posicionar nesse aspecto. Quando nós falamos de posicionamento, de combate a essa cultura grega, de combate a essa cultura humana, essa sabedoria humana, essa forma humana de fazer, nós precisamos de um alicerce, nós precisamos de um aliado nesse combate. E o aliado é aquele que não depende das coisas deste mundo, que não luta com as armas deste mundo, e é o Espírito Santo do Senhor. Então, o grande posicionamento que nós precisamos ter, e é o que Paulo falava aqui para a igreja de Coríntio, para a igreja aos Coríntios, é que o posicionamento que nós precisamos ter é a busca pela verdadeira sabedoria, que é o ensino do Espírito Santo. Não existe professor melhor, não existe sabedoria maior, não existe tesouro maior se não acessar a sabedoria de Deus para nós. E nós precisamos nos posicionar nesse aspecto. Paulo falando ainda assim, olha, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu não tenho outra forma de acessar o que Deus tem para mim, aquilo que foi conquistado para mim gratuitamente na cruz, através do sacrifício de Jesus, através do perdão e do resgate da minha originalidade, senão por meio do Espírito de Deus. Saia do ambiente do espírito humano, saia do ambiente das estratégias humanas, da sabedoria humana. A sabedoria humana, esse próprio texto aqui está falando lá no versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do espírito. Nós não podemos ser homens naturais, gente. Nós não podemos ser homens e mulheres naturais que andam no meio das coisas naturais. Nós não podemos ser, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. As coisas de Deus ao homem natural parecem loucura. E o próprio Deus faz mesmo isso para confundir mesmo aqueles que se acham sábios, que se apoiam na sua própria sabedoria, na sua própria forma humana de realizar as coisas. Esses perdem em Deus. E o Senhor, em nome de Jesus, quer que eu e você sejamos homens além do natural, sejamos homens além daquilo que está ao alcance daqueles que não ouvem a Deus. Nós precisamos ouvir ao Senhor, nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós não conhecemos a mente do Senhor, nós não podemos dar instruções para Ele, nós não podemos ensinar nada para o Senhor, pelo contrário, nós precisamos aprender do Senhor, nós precisamos buscar do Senhor, nós precisamos receber no Senhor. E esse posicionamento de buscarmos em Deus, de recebermos dEle, de sermos atraídos por Ele, de darmos do nosso coração, do nosso espírito para Ele, vai nos ensinar, vai nos revelar, porque nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Coloca a mão na sua cabeça agora e fala assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu não tenho a mente do mundo, eu não tenho essa mente mundana, eu não tenho essa mente grega, eu não tenho essa mente romana, eu não tenho essa mente estruturada nas coisas da terra, nas coisas naturais, mas eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo me leva à sabedoria de Deus, a mente de Cristo me revela coisas que o mundo não pode revelar,
me revela coisas que um homem natural não pode conhecer, me revela coisas que aos olhos do homem natural aparentemente são loucura, mas aos olhos de Cristo elas são verdade, aos olhos de Cristo elas são sabedoria. Por isso eu recebo a mente de Cristo, eu recebo o favor de Cristo, eu recebo a unção de Cristo, porque é disso que eu preciso, porque é isso que eu quero, e é isso que vai fazer o meu coração mudar, a minha mente mudar, a minha estrutura mudar, a minha história mudar. Em nome de Jesus, recebe isso para você, recebe essa verdade para você. O texto vai continuar aqui a partir do capítulo 3, mostrando pra gente que as dissensões, as diferenças entre pessoas, as diferenças de relacionamento, as dificuldades de relacionamento, elas vão trazer uma falta de espiritualidade saudável. Olha só o que a Bíblia fala aqui, olha, a partir do verso 3 diz assim, ó, do capítulo 3, versículo 3, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Pois quando é que alguém diz eu sou de Paulo e o outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo porém regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus somos nós. Gente, aqui Paulo está combatendo uma estrutura já que ele já vinha combatendo aqui no capítulo 2, mas que agora ficou claro, ele já está deixando claro, falando, olha, alguns dizem aí entre vocês, eu sou de Apolo, outros dizem, eu sou de Paulo. E nós fazemos muito isso, sabia? Nós falamos isso, eu sou calvinista, o outro fala, não, eu sou arminiano, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, nós não somos nada. De verdade, a gente precisa entender isso. Será que Calvino tem todas as respostas? Será que Armínio tem todas as respostas? Eles são instrumentos, assim como nós precisamos entender isso. Nós não somos arminianos, não somos calvinistas, não, nós não somos. Nós somos de Cristo, nós somos de Cristo, e é Cristo quem vai dar ordens pra gente, é Cristo quem vai nos dar sabedoria, é Cristo quem vai dar crescimento, é Cristo quem vai dar o desenvolvimento. Então a gente precisa sair desse posicionamento de muitas vezes a gente se agarrar nas coisas humanas e a gente precisa ir se agarrar naquilo que Deus falou pra gente. O que Deus me falou? Qual a estratégia que Deus me deu? Qual a unção que Deus colocou sobre mim? Qual o valor que Deus me deu? É nisso que está aquilo que Ele tem para mim. É nisso que está aquilo que Ele deseja para mim. Então eu preciso me posicionar nesse sentido. Eu preciso valorizar aquilo que Ele colocou no meu coração. Eu preciso valorizar aquilo que Ele colocou na minha mão, na minha mente e me estruturar para viver essa verdade. Me estruturar com o auxílio do Espírito. Com o auxílio do Espírito. O Senhor tem coisas preparadas para nós que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas até quando eu não vou conseguir ouvir? Até quando eu não vou conseguir ver? Até quando os meus olhos não vão conseguir captar isso? Até quando? Até quando o meu coração não vai ser capaz de discernir o que Deus tem preparado para mim? Isso precisa acabar. Isso precisa acabar. Nós precisamos da sabedoria de Deus para que essa sabedoria de Deus se revele a nós e essa revelação da sabedoria de Deus nos leve a lugares novos em Deus. Para que eu não precise ficar ouvindo discursos como o discurso de Paulo para os coríntios, para que eu não precise ficar sendo repreendido o tempo todo por pensar como homem, por pensar apenas como um homem natural e não pensar no Espírito. Eu preciso agir no Espírito de Deus. E sabe o que vai acontecer? Mas nós não somos santarrões naturais. É verdade, nós não somos mesmo, não. Esses santarrões, esses homens cheios do Espírito, esses homens religiosos, não, a gente não é isso, não. Quando nós formos cheios do Espírito, nós vamos aprender a pensar conforme Deus pensa. E o que Deus pensa é melhor para nós.
O que Deus pensa é melhor para nós, o que Deus vê é melhor para nós, o que Deus ouve é melhor para nós, o que Deus fala é melhor para nós. E a partir do que Deus fala, nós vamos nos posicionar em relação a todas as coisas nessa terra. Por isso nós precisamos ter essa sabedoria que vem do céu, nós precisamos ter esse enchimento que vem do céu, e esse é o nosso posicionamento. Parar de ouvir o mundo, parar de ouvir as coisas naturais e passar a ouvir o Espírito Santo. Homens de Deus ouvem o Espírito Santo. Homens de Deus se relacionam com o Espírito Santo. Homens de Deus conhecem o Espírito Santo. Homens de Deus ativam o poder do Espírito Santo sobre si. E é isso que eu quero liberar sobre você nessa noite. Que você seja ativado no poder do Espírito. Que você seja ativado como um homem de Deus, não dessa terra, mas do Espírito. Do Espírito, para que sobre você haja a sabedoria do céu, para que sobre você haja a sabedoria de Deus, para que você haja não apenas a sabedoria dessa terra, mas a sabedoria de todas as sabedorias, a sabedoria que não é considerada loucura, mas é uma sabedoria que é considerada divina, santa, íntegra, irrepreensível e que vai te levar a lugares mais altos, não só aqui durante esse período, mas vai plantar para você aquilo que você vai colher na eternidade. Nós temos muita coisa em Deus para receber, gente. Nós temos muita coisa em Deus para receber e a gente precisa se posicionar, mas eu não vou me posicionar diante da guerra, eu vou me posicionar diante do Deus que vence a guerra. É nele que eu tenho que estar posicionado, é dele que eu dependo. Eu não estou aqui para lutar uma guerra sem direção, eu estou aqui para lutar a guerra que ele pediu para eu lutar. Portanto, quando você precisar se posicionar, se posicione no Senhor, se posicione no Espírito, para que aquilo que está no coração do Espírito seja a orientação e guia para você, para que aquilo que está no coração do Espírito seja o que vai te dirigir, o que vai te instruir, o que vai te posicionar, o que vai te abençoar, o que vai te guiar, o que vai te orientar. É isso que nós precisamos, ser orientados por aquilo que está no coração de Deus. E a gente só vai conhecer o que está no coração de Deus conhecendo o Espírito Santo. Entenda isso. E essa é a nossa oração para essa noite. Dada essa palavra, essa é a nossa orientação para essa noite e oração também. Senhor, nós queremos conhecer o Teu Espírito, nós queremos ser ativados no Teu Espírito, porque o Espírito do Senhor faz todas as coisas sobre nós. O Espírito do Senhor opera em nós maravilhas, o Espírito do Senhor opera em nós sabedoria do Senhor e não dessa terra, desse mundo, desse tempo. Nós não temos a mente grega, nós já denunciamos e renunciamos isso. Nós não temos a mente grega, temos a mente de Cristo. Por isso queremos andar como Cristo. Eu recebo uma mente de Cristo e libero para você também essa mente poderosa de Cristo, essa mente que o Espírito Santo te dá acesso. E em nome de Jesus, nós vamos romper naquilo que o Senhor tem falado para nós. Que se abram os nossos ouvidos, que se abram os nossos olhos, que se abra a nossa boca para proclamar as palavras de sabedoria, as palavras de sabedoria, e que em nome de Jesus nós sejamos fortificados, fortalecidos, vivificados por isso que o Espírito Santo tem para nós. Eu creio que o Senhor já está operando milagres na sua vida. Eu creio que o Senhor já está movendo coisas dentro do seu coração. E eu quero ouvir isso de você. Eu quero o seu compartilhar. Eu quero que você fale. Eu troquei lá o grupo do Telegram para o WhatsApp para a gente poder compartilhar, que no Telegram não estava dando certo não, gente. Mas no WhatsApp vai dar certo. Vocês vão poder compartilhar, a gente vai poder trocar ideia. Então, por favor, participe, diga o que você está pensando, o que você está ouvindo, o que o Espírito Santo está falando com você, e eu espero muito que isso esteja sendo edificante para você, assim como tem já transformado a minha vida e tem transformado a vida de homens que eu tenho atendido aqui na instância. Então, um beijo para você, Deus te abençoe, continue fortalecendo seu coração, sua mente, que a sua semana seja abençoada e que em nome de Jesus você cresça no que o Senhor te chamou para crescer. Amém? Deus abençoe, fica com Deus.